Me responda com sinceridade. Alguma vez você já permitiu que alguém destruísse a tua autoestima com apenas uma palavra? Ou já foi dormir bem chateada por algo que te disseram, ou a forma como você foi tratada em um certo lugar, ou ficou remoendo uma conversa, ficou remoendo uma situação específica, a forma como a pessoa fala com a gente, uma palavra, e não é a gente ser uma pobre coitada, tá? É uma vitimista, não podem falar torto comigo que eu já choro. Mas isso mostra que nós temos uma autoestima frágil, né? Quando acontece isso, geralmente nós estamos abaladas, né? Então a gente não constrói, não tem um amor próprio, não tem uma autoestima ali relevante. E aí qualquer coisinha que a pessoa fizer, se ela der um soprinho, vai ser o suficiente para nos desmoronar. Ninguém merece passar por isso, gente. Ninguém merece deixar a gente assim tão abalado a ponto da gente não confiar, né, na nossa própria capacidade. Por isso, no vídeo de hoje, eu queria trazer aqui algumas técnicas, talvez, não sei se posso chamar assim, mas como você pode criar uma autoestima inquebrável. Ou seja, a pessoa pode falar o que ela quiser, que você não vai se abalar. Muitas pessoas acham que autoestima é você se sentir bonita, você colocar uma roupa e falar, nossa, como eu tô bonita. Isso também é autoestima, tá? Mas a autoestima, para ela ser construída, não é só nos dias bons, não é só nos dias que você está se sentindo bonita, que você arrumou seu cabelo, ou que você comprou e colocou uma roupa legal. A autoestima ela é construída nos momentos ruins, nos piores dias. Aqueles dias que você errou com você mesma, que você fez uma cagada, você falou, puta merda, olha o que eu fiz. E ao invés de você se punir, se xingar e se culpar, você tem a capacidade e a compaixão, né, de se tratar como uma pessoa que não merece, né, ser tratada daquela forma. Acontece, todo mundo erra. Autoestima é você se sentir bem quando ninguém tá te elogiando, quando você talvez está numa semana super corrida e aí não deu tempo de se arrumar nem nada. Então, você se sentir bonita e confiante, claro que isso também é autoestima, mas você se amar nos dias ruins também, isso sim é uma autoestima inquebrável. E o primeiro passo para você construir essa autoestima é você parar de acreditar que opinião é verdade. Vivemos num mundo de liberdade, cada um dá a opinião que quiser, principalmente nas redes, né? Eu acho um absurdo que às vezes eu leio cada comentário e a pessoa coloca assim: ah, mas você postou na internet e eu tenho a liberdade de dar a minha opinião, mesmo que eu não tenha gostado. Só que daí você vai ver a opinião, gente, a pessoa tá massacrando a outra, tá colocando coisas assim absurdas, despejando toda a frustração dela no que ela viu ali. Então, pode ser opinião, disfarçada de verdade? Até pode, mas isso não significa que seja quem você é. O que as pessoas pensam, o que as pessoas falam de você, e sempre vão falar, tá? Assim, sempre. Seus pais, toda vida alguém vai estar aí, né, para te dar alguma opinião ou falar alguma coisa. Não acredite, 100%. É claro que nós precisamos ter também o discernimento de receber bons conselhos. Se você é uma pessoa muito grossa, se você é uma pessoa sem paciência, dá respostas atravessadas, né? E de repente já recebeu ali um feedback de alguma pessoa próxima, do seu chefe, vale a pena você também ter essa flexibilidade, né? De entender, poxa vida, será que eu posso melhorar nesse aspecto? Porque também senão você vai cruzar os braços, eu sou perfeita e tudo que a pessoa fala é uma grande inverdade. Não é bem assim. Agora, eu tô querendo dizer aqui sobre essas opiniões que vêm para nos deixar para baixo mesmo, tá? São críticas, muitas vezes, disfarçadas, né, dessa opinião. Quando a pessoa fala que você não é capaz de tal coisa, quando a pessoa debocha de uma escolha que você fez, quando a pessoa desdenha de algo que você comprou, quando você conta um projeto, né, comenta ali que vai fazer alguma coisa e aí a pessoa joga um balde de água fria e diz que é apenas a opinião dela. Isso não é uma verdade, tá? Você precisa aprender a se blindar, principalmente com pessoas que geralmente são muito negativas e sempre vão dar pitacos ali horríveis, né? E aí, se você acha que pode ficar um pouco vulnerável por conta disso, um pouco sugestionada, nem comente mais nada para essa pessoa, tá? Evite até contar os seus planos, as suas metas, porque se você acha que essa opinião pode te fazer ficar em dúvida, melhor evitar. Então, não fique sofrendo por algo que não te define, tá? Se é uma opinião para te deixar para baixo, para te desmotivar, uma opinião totalmente assim inviável, não pegue aquilo para você, tá bom? Não absorva, entra por um ouvido e sai pelo outro. O segundo passo para você construir essa autoestima é você parar de implorar e de ficar em lugares que você deveria se retirar. Lugares, pessoas, isso vale num contexto geral.
Quer ver a autoestima destruída? É a gente correr atrás de alguém que não está nem aí para nós. Ou ficar num ambiente em que a gente é excluída o tempo todo. Não se trata de você fazer a pessoa mudar a visão. Não, mas eu preciso fazer com que ela me enxergue, ela precisa saber o meu valor. Ou então você está num ambiente ali que ninguém dá espaço para você falar, todo mundo faz a rodinha ali e aquela panelinha, e você está tentando, não, mas uma hora eles vão abrir as portas para mim. Para! Pega tuas coisas e sai daí. Sabe, uma pessoa, um colega, um amigo, um relacionamento, uma comunidade. Quando eu me mudei, as mães do colégio aqui, elas eram muito, muito bairristas, muito fechadas. Eu me lembro que eu fui no aniversário, elas estavam todas numa mesa e nenhuma delas me cumprimentou, nenhuma, nenhuma. Simplesmente me mediram assim de cima a baixo, o primeiro aniversário que teve, né, da turminha. E aí eu sentei assim, sozinha do lado, e uma das mães veio falar comigo e a gente é amiga até hoje. Acha que eu fiquei ali puxando assunto, tentando conversar? Eu não. Eu falei oi, cumprimentei, né, fui simpática na medida do possível. Não quiseram abrir a roda, pra mim tá tudo certo. Não vou ficar implorando, não vou ficar fingindo algo que eu não sou só pra ter um grupo. Insiste em algo que você não é prioridade, você já está demonstrando, ó, eu não me amo, tá? Eu não tô nem aí pra mim. E imagina se a pessoa vai, tá, né? Se você corre atrás de um cara que não quer saber de nada, ou se você fica implorando a atenção da sua amiga que mal te responde, isso já é um grande sinal de que você não se ama. Imagina se a pessoa, então, né, ela vai te amar ou vai te respeitar. Então, pare de ficar insistindo, percebeu que não está dando muita atenção, que você que está tentando caber naquele ambiente ou naquela situação, se retire, tá? Não fique forçando para caber em lugares, porque isso já deixa a autoestima mais vulnerável. Qualquer coisa que a pessoa falar, você vai acabar cedendo. Qualquer pessoa, qualquer desculpa que a pessoa dá, você vai acabar aceitando. Então não permita que isso aconteça com você. O terceiro passo é saber falar não sem culpa. A gente fala que a autoestima também está muito ligada à autoconfiança, e sim, de fato está, a gente precisa ser autoconfiante, mas a gente também precisa saber impor limites. De nada adianta você ser uma pessoa super confiante, com postura, que chega nos lugares, que fala, que se posiciona, mas todo favor que as pessoas pedem você cede. Não é sobre você ser uma pessoa egoísta, se tornar completamente inacessível, mas você precisa entender que tem pessoas que são folgadas e vão querer só te usar. E aí, quando você fala não, pode perceber que a pessoa vai se afastar. Ela vai achar ruim, vai falar, nossa, o que aconteceu? Vai falar mal de você, às vezes fala, viu? A fulano não faz nada pra mim, fulano, nossa, você mudou. Deixa eu falar. Mas você não pode se colocar em situações desconfortáveis para o outro ficar confortável. Então, não tá afim de ir, não vou, não dá, não quero. Ah, mas por quê? Não precisa de textão, não precisa de justificativas imensas. Simplesmente não posso, ou não estou afim, ou pra mim não vai dar. E segue a vida, tá? Fica matutando depois, não. Ai, o que a pessoa achou? O que a pessoa vai pensar de mim? Pense que as necessidades dos outros não podem ser mais importantes que as suas. Lógico, lembre-se de colocar o bom senso também, tá? Nesse quesito aqui, pra você também ser uma pessoa que é muito ruim, e, enfim, né? Vai acabar negando ajuda, às vezes, pra uma pessoa que te ajuda, né? Uma pessoa próxima que também está te estendendo a mão. Mas tem gente que realmente merece o nosso não, sem dó nenhuma. Outro passo para você construir uma autoestima inquebrável é aceitar que nem todo mundo vai gostar de você. Eu sei que isso pode ser um choque para algumas pessoas. Na vida adulta eu acho que isso é mais compreensível, mas quando a gente tá ali por volta dos 20 e poucos anos, é natural que a gente quer ser muito querida, né? Ah, eu tenho um monte de amigos, sou rodeada de pessoas. Na época, meu WhatsApp bombava, era mensagem o dia inteiro, fotos de rede social, era milhares de curtidas, milhares de comentários dos amigos. Conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo que o círculo social ele vai ficando cada vez mais enxuto. E que, naturalmente, muitas vezes, pessoas não vão gostar de você. Às vezes elas nem te conhecem, ou às vezes te conhecem e o santo não bateu, as ideias não batem e tá tudo bem. Para de querer se esforçar para agradar o outro também, porque é impossível, nem Jesus agradou a todos. E o último passo, eu considero esse o mais importante, que é parar de quebrar promessas que você faz para si mesma. Quando você entender isso, a tua autoestima, putz, ela vai fazer assim, ó, pum, que nem um foguete. Durante muitos anos, eu me sentia bonita, eu me sentia feliz, eu me sentia amada, mas era pouco tempo que isso durava. Aí passava um tempo eu já estava me sentindo para baixo de novo. E não necessariamente tinha acontecido nada, assim. Eu estava normal fisicamente, né? Não tinha espinha, nada. Mas vinha essa energia ruim, sabe? Baixava, assim, uma negatividade. E aí eu percebo, hoje em dia, que isso acontecia lá atrás porque eu quebrava promessas.
Então, muitas vezes, eu, sei lá, né, tinha um casinho ali que a pessoa não dava muita bola pra mim. Lembra do pássaro, da gente parar de ficar insistindo? E aí eu jurava pra mim mesma que eu jamais iria voltar a me relacionar com aquela pessoa. Passava um tempo, a pessoa me mandava mensagem e eu saía de novo com essa pessoa. Ou seja, eu quebrei uma promessa que eu fiz pra mim mesma, me colocando numa situação muito abaixo, né? Tipo, olha, eu não valho nada se eu estou me tratando assim mesma, me colocando em situações assim, é porque eu realmente não valho nada. Então não adiantava eu estar bonita, estar bem, estar num trabalho bacana, se eu quebrava essas promessas que eu fazia pra mim. Hoje em dia, eu aprendi que eu sou prioridade. E isso vale pra tudo. Eu preciso fazer um estudo, então eu vou estudar. Eu já aviso meu filho, aviso meu marido, falo, não vou poder atender ninguém agora, que eu tô aqui no meu compromisso. Compromisso de atividade física inegociável. Faço minha atividade física todo santo dia assim, né? Todos os dias que eu me comprometo. Não tem desculpas. Ai, porque eu tô cansadinha. Ah, não, tem que fazer e pronto, acabou. Quando a gente faz para os outros, a gente não quebra a promessa para os outros, muito difícil. Por que a gente quebra para nós? A nossas, né? Então, isso é um passo que quando você entender a sua autoestima, não vai nem estar muito relacionado mais assim, tanto, né, com a beleza, como eu falei, que também é super importante, claro. Mas você começa a entender que você é inegociável, que você é a pessoa mais importante dos processos da sua vida. E isso muda tudo. Muitas vezes a autoestima ela vem da gente se priorizar primeiro. E posso falar, naturalmente as pessoas vão te valorizar mais. Naturalmente as pessoas vão te tratar melhor, porque se você está se tratando dessa forma, isso já demonstra o compromisso com você mesma, o tanto que você se ama, e aí o outro ele fica meio assim de querer fazer algo, né, que vá contra. Nossa, aquela pessoa ela não deve aceitar desaforo, aquela pessoa realmente deixa eu, né, tratar de forma bacana. Às vezes não, né? Acontece também de tratar a gente mal, mas aí, como eu falei, a gente já quebra isso, blinda, não deixa isso afetar a gente. Então, a verdade é que a autoestima inquebrável, ela não nasce da perfeição. Não é sobre sermos perfeitos, não errarmos nunca, ou até mesmo a gente nunca se sentir para baixo, porque é impossível, tá? Por mais que a gente esteja, às vezes, muito confiante, cumprindo todos esses passos, vez ou outra a gente pode ficar para baixo. Principalmente mulher que tem TPM, a gente sabe que tem milhões de hormônios aí, ou menopausa, pré-menopausa, que mexe demais com a nossa cabeça, né? Então, às vezes a gente vai estar para baixo sim, mas lembrar que isso é uma fase, né? Lembrar que mesmo nos momentos ruins, momentos difíceis que a gente passa, a gente não pode se abandonar. A gente pode permitir sim ficar triste, chorar, lógico, são emoções, mas a gente não pode permitir que isso vire a nossa identidade, que o que está acontecendo de ruim na nossa vida, né, ou de desafiador, vire quem a gente é. E aí que a gente aprende que pode acontecer o que for, que por mais que a gente fique às vezes triste ou abalada, nada vai quebrar mais a nossa autoestima, o nosso amor próprio, e a gente não vai mais duvidar da nossa própria capacidade. Me conta aqui nos comentários qual desses hábitos você precisa começar a colocar em prática urgente para fortalecer a tua autoestima. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.